Não sou de conversar muito. Porteiro noturno há quase 20 anos. Já vi muita coisa. Briga de vizinho, gente tentando entrar escondido, morador surtando, até corpo sendo retirado discretamente de madrugada. Nada disso me abalou tanto quanto o que aconteceu no número 358 da rua Júlio Prestes, o tal edifício São Miguel. Um prédio velho, daqueles com piso de mármore rachado e elevador que geme quando se move. Entrei lá em 2017, substituindo Ademar, que teve um AVC em serviço. Fiquei sabendo depois que ele vinha reclamando de umas coisas estranhas, mas ninguém deu muita bola. Coisa de velho, diziam. O prédio tem 13 andares, mas só vai até o 12º no painel do elevador. O 13º seria a cobertura técnica, caixas d'água, motor do elevador, coisa assim. Nunca me preocupei com isso. Era só mais um turno noturno. Na primeira semana, percebi que algumas madrugadas pareciam pesadas, tipo um peso no ar, entende? Como se a atmosfera mudasse. Sempre entre 2 horas e 33 horas e 10 da manhã. Um silêncio que não era só ausência de som, mas um silêncio presente, sufocante. E o elevador, o elevador. Começou com ele parando sozinho no 12º andar, sem que ninguém o chamasse. O botão do térreo piscando. Eu achava que era defeito e anotei no livro da manutenção. O técnico veio, deu uma geral e disse que estava tudo certo. Trocou a placa de comando, só por garantia. Na noite seguinte, mesma coisa. 2 horas e 38 da manhã. O elevador sobe sozinho, para no 12º, porta abre, fica aberta por exatos 15 segundos e fecha. Ninguém entra, ninguém sai. Fui ver nas câmeras. Nada. Nenhuma imagem no 12º andar. Só um breu, mesmo com a luz do corredor acesa. E o mais estranho, na câmera do elevador, eu conseguia ver a porta abrindo e uma sombra atravessando o fundo da cabine, como se algo passasse lá fora, bem rápido, quase imperceptível. Quase. Mostrei pro síndico. Ele é daqueles céticos. Riu e disse que era interferência, reflexo. Mandou deixar pra lá. Continuei meu trabalho, mas comecei a notar os horários. Era sempre entre 2 horas e 33 horas e 10. Comecei a sentir calafrios nesse horário. E teve uma noite que eu juro por Deus, se é que ele tá vendo a gente mesmo, estava tudo normal, vazio, noite quente, a cidade lá fora em silêncio. O elevador fez aquele barulho abafado, subiu sozinho, parou no 12º. Eu me levantei e olhei na tela. De novo, a porta abriu. Ficou ali, 15 segundos. Quando fechou, a cabine desceu, mas parou no 7º. E não desceu mais. Fui pelo interfone, ninguém respondeu. Subi de escada. Quando cheguei no 7º, a porta do elevador estava entreaberta, metade aberta, luz interna piscando. E o mais estranho, um cheiro de queimado no ar. Mas não era queimado de fiação. Era cheiro de carne, queimada. Na parede do fundo da cabine, alguém, ou alguma coisa, tinha arranhado palavras. Com as unhas, parecia. 3 letras. Rua. Só isso. Rua. Nem fazia sentido. Fiquei parado ali uns bons minutos. O corredor escuro. A luz do sensor não acendeu. E juro mesmo, ouvi uma respiração dentro do elevador. Longa, funda, e não era a minha. Voltei correndo pro saguão. Tranquei a portaria e fiquei ali, suando, com o crucifixo da minha mãe na mão. Quando amanheceu, o elevador já estava no térreo. Porta fechada, tudo certo, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, pedi para trocar de turno. Aleguei problema de saúde. Inventei gastrite. Sei lá, funcionou. Desde então, nunca mais aceitei o noturno. Mas o mais estranho de tudo veio depois. Fui visitar o Ademar no hospital. Ele estava meio grogue, mas ainda reconhecia a gente. Quando me viu, ele só disse: "O elevador não entra no 12. Depois das 3, ele volta com coisa dentro." E começou a chorar. Um homem daquele tamanho, chorando feito criança. Aquela frase do Ademar não saiu da minha cabeça. Depois das 3, ele volta com coisa dentro. Ele não explicou o que era essa coisa,
mas pelos olhos dele não precisava. Parecia alguém que tinha visto de perto o tipo de coisa que deixa marcas dentro da alma. Não marcas que os outros veem, daquelas que colam por dentro e você carrega até o último dia. Mesmo afastado do turno da madrugada, eu continuava indo trabalhar, agora de manhã. Mas o prédio parecia ter ficado impregnado com algo, como se tivesse um resto, uma sobra daquela presença. Moradores começaram a comentar coisas. Primeiro, cochichos, depois, relatos mais concretos. Um rapaz do 8º andar me chamou um dia, bem cedo. Ele estava pálido, suando frio. Seu Elias, o senhor estava ontem no plantão? Não, filho, agora só faço o diurno. Por quê? Porque a porta do meu apartamento ficou aberta de manhã e eu lembro de ter trancado. Vi na câmera da campainha e tinha alguém parado na frente. Parado, sem bater, sem tocar, só olhando, de cabeça baixada. Ficou uns 15 minutos ali. Às 2h42 da manhã. Fiquei gelado. Horário exato em que o elevador costuma parar no 12º. E conseguiu ver quem era? Não. A imagem travou. Ficou preta, mas o áudio gravou e tem uma respiração. Fuda, longa, a mesma coisa que você falou. Eu não tinha falado nada para ele, nem sobre o cheiro, nem sobre a respiração. Com o tempo, os boatos aumentaram. Uma moradora do 11º jurava que ouvia alguém andando no andar de cima, todos os dias, às 3 da manhã. Mas no 12º só tinha 3 apartamentos ocupados, e todos os moradores negavam qualquer barulho. Um deles, inclusive, estava em viagem. Outros disseram que viam a luz do corredor piscar, sempre naquele horário. Um entregador da madrugada se recusou a voltar depois que o elevador abriu no 12º sem ele apertar nada, e ele viu um vulto atravessar a parede do corredor. Chegou a se benzer na portaria, tremendo. Disse que a coisa parecia andar sem fazer som, mas deixava o ambiente mais frio. O síndico continuava achando que era histeria coletiva. Mandou revisar a parte elétrica, trocar lâmpadas, reforçar a vigilância. Instalou mais 2 câmeras nos corredores do 12º e uma bem na entrada da escada de acesso ao 13º, a tal cobertura técnica. Numa manhã, cheguei para o meu turno e encontrei o prédio cercado de viatura. Fita de isolamento. Um dos técnicos de manutenção foi achado morto no último degrau da escada que dava acesso à cobertura. Braço quebrado, olhar fixo para o alto, como se tivesse morrido olhando para alguma coisa. Boca aberta, olhos esbugalhados. Parecia paralisado de terror. Laudo, ataque cardíaco. Mas a câmera de segurança, essa me tirou o sono por meses. O vídeo mostra o técnico subindo, parando na metade da escada, olhando para cima, e então ele cai. Antes de cair, porém, o vídeo mostra uma coisa, frame por frame, uma sombra se esticando do topo da escada, como um braço, fino, alongado e com garras. Ela não pega ele, só aparece, mas o suficiente para ele congelar de medo e cair. Pediram para deletar o vídeo. O síndico mandou remover as gravações do sistema, alegando respeito à família. Mas eu já tinha feito backup. Desde então, aquele prédio virou um buraco no meio da cidade. Ninguém fica por muito tempo. Os apartamentos vivem para alugar. Corretores não sobem depois das 18 horas. E o elevador? O elevador ainda sobe sozinho, às vezes. O zelador noturno novo me ligou há poucos dias. Disse que achou escrito rua na parede da cabine. De novo, mesmo depois da pintura nova. E dessa vez, com uma gota de sangue escorrendo logo abaixo. Quando perguntei se ele viu alguém, ele só respondeu: não, mas tem noites em que eu escuto. Escuto ela batendo na porta do 12º. Não bate forte. É como se arranhasse, como se tivesse unha, mas não mão. Eu só disse para ele fazer o que eu fiz. Trocar de turno, ou de prédio. Tem coisa que a gente vê e não desvê. E essa, ela não precisa estocar. Só te olhar e te encontrar de novo quando for a sua vez de subir para o 12º. Quando você trabalha de porteiro em um condomínio de luxo afastado da cidade, a primeira coisa que aprende é que o silêncio engana. No começo,
Parece um privilégio. Sem barulho de carro, sem criança correndo no corredor, sem bêbado tocando o interfone de madrugada. Mas com o tempo, você percebe que o silêncio é só a superfície. E por baixo dele, tem alguma coisa se mexendo. Sempre teve. Meu nome é Jorge. Tenho 52 anos e sou porteiro há quase 30. Já rodei em prédio velho, centro comercial, hospital. Mas nunca me senti tão desconfortável como nesses 3 anos em que trabalhei no residencial Morada da Colina. Um condomínio de alto padrão, com 24 casas distribuídas num terreno enorme, cercado por mata nativa e sem nenhuma casa vizinha no raio de 2 quilômetros. Era novo, recém-construído quando entrei. Tudo moderníssimo. Segurança com câmera 360, sensores de movimento, sistema digital. Quase tudo automático. Quase. A guarita onde eu ficava era basicamente uma cabine de vidro blindado com ar-condicionado, computador, rádio interno, sistema de vigilância e um banheiro minúsculo. Isolada da parte interna, só ligada às casas por um portão largo e uma estrada de paralelepípedo que sumia no meio das árvores. À noite, ali, era escura de verdade. Sem postes, só os refletores da entrada e as luzes das casas, quando acesas. No começo era tranquilo. Tranquilo até demais. A maioria das casas ainda estava vazia. Dessas 24, só 6 tinham moradores fixos quando comecei. As outras estavam à venda ou reservadas, segundo o síndico. E foi aí que comecei a notar as primeiras coisas que não faziam sentido. No meu segundo mês, recebi uma ligação de uma mulher identificada como proprietária da casa 19. Voz calma, pausada, mas fria. Ela dizia: "Boa noite. Estou fora do país. Poderia verificar se as luzes da minha varanda estão acesas?" Olhei no monitor e vi que sim. Estavam acesas. Uma luz branca, fria, iluminando só um pedacinho do gramado em frente à casa. "Estão sim. Senhora, pode desligá-las, por favor? Desculpe, mas eu não tenho acesso à energia da casa. Só monitoramento." Silêncio. E então ela respondeu: "Então me diga, se estou fora do país há 2 meses, como podem estar acesas?" A ligação caiu logo em seguida. Tentei retornar, mas o número constava como desconhecido. No relatório daquela noite, anotei como interferência no sistema elétrico. Mas não foi a última vez que a casa 19 acendeu luzes sozinha. A casa 19 se tornou um ponto de atenção para mim. Toda noite, em algum momento entre 2 e 4 da manhã, uma luz acendia lá dentro. Às vezes era da varanda, outras vezes da sala. Em raras ocasiões, do andar de cima, mas sempre uma por vez. E nunca vi movimento, nenhuma sombra passando, nenhuma figura. Só a luz, acesa por alguns minutos, e depois, o breu. Relatei isso ao síndico, o senhor Plínio, um advogado aposentado que morava na casa 3 com a esposa. Ele tinha um jeito prático, cético, não gostava de dramas. "Isso é falha no sistema, Jorge. Pode ser timer desprogramado. Essas casas têm automação", disse ele. "Quando a proprietária voltar, ela que resolva com o técnico dela." Mas a tal proprietária nunca voltou. Na verdade, ninguém nunca apareceu por ali. Durante o dia, a casa ficava fechada, cortinas cerradas, jardim limpo, mas visivelmente sem manutenção profissional. E mesmo assim, alguém recolhia as correspondências. Elas nunca ficavam acumuladas. A coisa começou a tomar um rumo mais pesado quando, numa noite de agosto, o rádio da guarita, aquele que usávamos para falar com os seguranças internos, chiou sozinho. Nunca tinha acontecido. Era um sistema digital, sem interferência externa. O botão de chamada piscava como se alguém do outro lado tivesse acionado. Mas não havia ninguém nas casas naquele momento. Nenhuma chamada programada. Quando atendi, ouvi estática. E, no fundo, parecia uma música. Mas não era uma música moderna. Era algo antigo. Um lamento melódico, instrumental. Tipo aquelas valsas antigas que tocam em caixas de música. Fiquei com aquilo na cabeça. Olhei as câmeras, todas normais. Mas ao focar na imagem da entrada da casa 19, a câmera oscilou. Ficou preta por um segundo. E voltou mostrando a varanda com a luz acesa de novo.
Mas dessa vez, por trás da cortina branca, tinha uma sombra, imóvel, humanoide, como se alguém estivesse parado ali, olhando para fora. Pisquei. A câmera tremulou e a sombra sumiu. Respirei fundo e decidi dar uma volta com a viatura. Sim, tínhamos uma viatura elétrica, dessas pequenas. Liguei para o segurança interno, o Rafael, e pedi para me encontrar na casa 19. Ele era novo, mas não era bobo. Quando me viu estacionar, já desceu com a lanterna na mão. O que rolou? Luz acesa, movimento suspeito. Fizemos a ronda ao redor da casa. A luz da varanda apagou enquanto estávamos a poucos metros. As outras estavam todas apagadas. Porta trancada, janelas fechadas. Batemos palma, chamamos. Nada. Se tiver alguém aí, tá escondido bem demais, disse o Rafael. Fizemos o que dava para fazer. Sem ordem judicial, sem invasão. Voltamos. Na guarita, fui revisar as gravações. E foi aí que o sangue gelou. A filmagem na câmera frontal da casa 19 mostrava claramente a luz acendendo. Mostrava a nossa chegada. Mostrava a gente dando a volta. Mas por volta de 1h57, a imagem escurece. Não completamente, mas como se algo grande e escuro tivesse passado bem na frente da lente. Rápido, muito rápido. E, segundos depois, o som da câmera. Sim, ela captava som. Registrou barulho de algo arranhando a parede de vidro da varanda. Como se alguém passasse a unha pela superfície. A partir dali, outras casas começaram a apresentar eventos. A casa 7, vazia desde a fundação do condomínio, teve o alarme disparado sozinho às 3h14 da manhã. Fomos verificar. Não havia arrombamento, mas todas as janelas estavam abertas por dentro, como se alguém tivesse girado os fechos. As cortinas estavam reviradas, e no chão da sala havia pegadas, descalças, mas não de sapato ou tênis. Eram pés humanos, mas muito finos e compridos, quase tortos, como se os dedos fossem mais longos do que deveriam ser. O laudo da empresa de segurança alegou falha humana. Segundo eles, alguém poderia ter deixado as janelas mal fechadas. Só que as chaves das casas vazias ficavam na sala da administração, sob chave, e naquele dia nada foi retirado. Nada. Com o passar dos meses, a sensação de isolamento começou a pesar. Rafael pediu transferência. Disse que estava tendo pesadelos. Sonhava com vozes que chamavam ele pelo rádio. Uma vez, acordou em casa com a sensação de que tinha alguém de pé no pé da cama, sussurrando. Casa 19. Jorge, ela tá abrindo a porta. Ele morava sozinho. Depois que Rafael saiu, fiquei sozinho nas madrugadas por 2 semanas. A empresa teve dificuldade de achar substituto. E foi nesse período que aconteceu a noite que eu nunca mais esqueci. A noite era seca, sem vento. O tipo de silêncio que parece que prende o ar, como se até os insetos tivessem medo de fazer barulho. Já passava das 2 da manhã e eu estava quase terminando o relatório do turno, quando o monitor das câmeras ficou estático por 1 segundo. Depois, voltou. Mas todas as imagens estavam em preto e branco, mesmo as câmeras com visão colorida. Verifiquei o sistema. Nada fora do normal. Nenhuma falha, nenhuma mensagem de erro. Mas aquela alteração, súbita, sem comando, me deixou em alerta. Olhei cada câmera. Algumas mostravam as casas adormecidas, com luzes apagadas. Outras cobriam os trechos da mata ao redor do condomínio. E então vi, na imagem da câmera do portão lateral, aquele que leva até a trilha de manutenção da cerca elétrica, havia uma figura, de pé, parada, totalmente imóvel. Ela estava do lado de dentro do portão. A lente não era muito nítida à noite, mas dava para ver que era uma pessoa. Ou, pelo menos, parecia ser. Estatura média, cabeça baixa, braços colados ao corpo. Imóvel, sem rosto visível. Nenhum movimento por mais de 3 minutos. Fiquei olhando aquilo com a respiração presa. Peguei o rádio. Central chamando o setor externo. Alguém na escuta? Nada. Aqui é Jorge. Alguém no perímetro? Silêncio. Voltei os olhos para o monitor. A figura não estava mais lá. Comecei a trocar as câmeras freneticamente, de uma em uma.
até chegar à da casa 19. A luz da sala estava acesa, novamente, e dessa vez havia uma silhueta encostada no vidro da porta da varanda, mas não do lado de dentro. Ela estava do lado de fora, colada ao vidro como se estivesse tentando ver para dentro da casa. Ou, talvez, ver quem olhava de fora. O monitor travou. Uma linha branca cortou a tela, depois sumiu. Quando a imagem voltou, a luz estava apagada e a silhueta havia sumido, mas o sistema emitiu um bip, um alerta de presença detectada no setor C, que correspondia exatamente ao jardim da casa 19. Vesti o colete, peguei a lanterna e saí. A estrada interna do condomínio parecia mais longa naquela noite. Cada passo ecoava entre as árvores e as casas silenciosas. Os refletores pareciam mais fracos. Quando cheguei à frente da casa 19, a sensação era a mesma de estar sendo observado. Um arrepio frio subiu pela minha espinha. Fui até o portão. Estava fechado. Tranquei o carro, deixei o rádio ligado no bolso e fui andando ao redor. Nada. Nenhum som. E então, ouvi a campainha. Ding-dong. Fiquei paralisado. Não havia ninguém comigo. E eu não havia tocado em nada. Olhei para a casa. A varanda agora estava com a cortina entreaberta, como se tivesse sido puxada, de dentro ou de fora, não sei dizer. Cheguei mais perto. Vi que a porta de vidro estava aberta. Ela nunca estava aberta. A trava era automática. O sistema de segurança fechava todas as entradas externas após as 22 horas. E ali, ela estava entreaberta. E no chão, bem na soleira, havia algo. Uma caixa pequena, de papelão escurecido, com uma fita vermelha passada em cruz. Parecia uma caixa de presente, mas estava velha, desgastada, como se tivesse sido enterrada. Tentei chamar pelo rádio. Central chamando, detectado objeto suspeito na casa 19. Repito, objeto suspeito deixado na entrada. Solícito retorno. Nada, só chiado. Não consegui me conter. Peguei a caixa com cuidado, levei até a viatura. Coloquei em cima do capô e abri. Dentro, havia uma fita cassete. Uma fita. Aquilo não fazia o menor sentido. Quem usa cassete em pleno 2020? Mas o pior foi o que estava escrito no rótulo, com letras finas e tremidas. Para Jorge, ouça sozinho. Levei a fita para a guarita. Tinha um rádio antigo no depósito que os antigos usavam. Liguei, encaixei a fita e dei play. Por quase um minuto, só chiado. Depois, uma voz feminina, suave, sussurrada. A mesma voz da mulher que me ligou no começo do turno, se dizendo proprietária da casa 19. Ela dizia: Jorge, você ouviu também, não foi? Você viu ela no vidro? Não abra a porta de novo. Não olhe muito tempo para a luz da sala. Ela só aparece para quem olha demais. E quando você vê, ela vê você também. A voz parou. Outro chiado. E então, a gravação de um som que eu não vou conseguir descrever direito. Algo entre uma risada abafada e um choro seco. Como se alguém engasgasse com os próprios sentimentos, mas sem humanidade nenhuma. Um som baixo, mas que se infiltrava no ouvido como se tivesse sido feito para ficar preso ali. Parei a fita. Não consegui mais escutar. E naquele instante, todas as câmeras do condomínio ficaram pretas ao mesmo tempo. Faltou luz? Não. A guarita seguia iluminada. Apenas as câmeras haviam apagado. Quando voltaram, menos de um minuto depois, a imagem da câmera da casa 19 mostrava a porta aberta, a luz da sala acesa. E na entrada, havia algo sentado no chão. Não em pé. Sentado, como se esperasse, com as costas encostadas na parede, longos braços sobre os joelhos. E a cabeça estava erguida, mas sem rosto. Nada, apenas pele lisa onde deveria haver traços. E, ao lado dela, a fita cassete. Na manhã seguinte, quando a equipe da administração chegou, eu já tinha encerrado meu turno. Não consegui dormir. Passei o resto da madrugada olhando para os monitores, esperando que aquilo, o que quer que fosse, aparecesse de novo. Mas nada. Fiquei com a fita cassete. Não mencionei no relatório. Inventei que o sistema caiu por manutenção.
E quanto à casa 19, escrevi apenas luz acesa brevemente, retornou ao normal. Só que nada voltou ao normal. Na semana seguinte, um novo segurança foi contratado para o turno da noite, Adriano. Jovem, simpático, desses que acham que nada pode acontecer com eles. No segundo dia, ele foi até a casa 7 sozinho porque o alarme disparou de novo às 3h05 da manhã. Ele foi andando, sem viatura, sem rádio. 30 minutos depois, ele voltou pela estrada, descalço. Os sapatos estavam amarrados nas mãos, os cadarços trançados, os olhos vidrados, como se tivesse saído de um pesadelo que ainda não tinha acabado. Entrei correndo na guarita. Que houve, Adriano? Ele não respondeu. Você achou alguém lá? Ele apenas repetiu. 3 vezes. Ela não tem rosto. Ela não tem rosto. Naquela mesma noite, ele pediu demissão por mensagem. Nunca mais atendeu ligação da empresa. E segundo colegas, ele se mudou de cidade semanas depois. Foi por volta de outubro que os moradores começaram a notar. Primeiro, a dona Norma, da casa 2. Uma senhora de 70 anos, viúva, muito educada. Ela apareceu na guarita com um copo de café e olhos fundos. Jorge, querido, posso te perguntar uma coisa? Claro, dona Norma. Tem alguém morando na casa do fundo? Aquela, depois da 18, a 19. Senhora? Não, ainda não. É que eu vi uma menina lá ontem, no jardim, sozinha, por volta das 4 da manhã, de camisola branca. Fiquei preocupada. Fingi naturalidade. Pode ter sido algum teste dos técnicos. Às vezes usam áreas comuns. Ela me interrompeu, sussurrando. Ela estava olhando para mim, parada, e me chamou, sem mexer a boca. Parei. A garganta secou. Como assim? Eu escutei. Aqui, disse ela, tocando o lateral da cabeça. Mas os lábios não se mexiam. Ela disse meu nome, 3 vezes. Olhei para ela. Dona Norma tremia. E depois, ela entrou na casa, pela parede. Na semana seguinte, 3 moradores pediram transferência. Casas vendidas às pressas. Famílias que estavam prestes a se mudar desistiram, sem aviso. Um dos corretores confidenciou, num dos raros momentos de sinceridade. Eles estão dizendo que o condomínio é assombrado, Jorge. Que tem gente vendo vulto nas janelas das casas vazias. Que as câmeras mostram coisas que somem quando olhamos pessoalmente. Você trabalha aqui há mais tempo. Já viu algo assim? Pensei em mentir, em dizer que não. Mas eu apenas abaixei os olhos e disse. A casa 19 nunca teve chave. Ele franziu a testa. Como assim? Desde que entrei, nunca vi a chave dela. Está trancada, mas ninguém tem a cópia. Já pedi ao síndico. Já pedi à administração. Eles dizem que vão verificar. Nunca retornam. Mas, como a luz acende lá dentro, então? Pois é, respondi. Em uma noite de novembro, o sistema detectou movimento em 7 casas simultaneamente. Eram 3h07. As luzes das câmeras ficaram brancas. E então escuras. Todas. Quando voltaram, as gravações mostravam portas entreabertas, luzes internas piscando, sombras paradas nas varandas. Mas nenhuma delas estava em pé. Todas estavam sentadas, com os braços longos sobre os joelhos, de cabeça erguida, sem rosto. No dia seguinte, o sistema foi atualizado pela empresa responsável. As gravações daquela madrugada foram sobrescritas. Foi a gota d'água. Fiz meu relatório de desligamento e pedi para sair. O síndico tentou me convencer a ficar. Ofereceu aumento, outro horário. Recusei. Ele me olhou, firme, e disse: Jorge, às vezes o que a gente vê não é o que está lá. É o que a gente carrega. Respondi só com silêncio. Peguei minhas coisas. Saí sem olhar para trás. Mas mesmo fora dali, não estou livre. Uma semana depois de sair, recebi um envelope sem remetente na portaria do prédio onde moro. Dentro, uma foto impressa em papel velho. Era a guarita. E eu, do lado de dentro, olhando pro monitor. E refletida no vidro da cabine, havia uma silhueta atrás de mim. Sem rosto.
E nos cantos da imagem, em letras tortas, como rabiscadas com unha: você a viu, agora ela vai ver você. Não durmo direito desde então. Mudei de cidade, troquei de nome, mas às vezes ouço o din-dom da campainha, mesmo sem campainha instalada. E sei que, mais cedo ou mais tarde, ela vai encontrar uma maneira de entrar, porque a casa 19 não é só uma casa, é uma porta, e eu deixei ela entreaberta. Nunca fui de me meter nos assuntos dos hóspedes. Trabalho no Hotel Vitória há quase 7 anos. Pequeno, antigo, mas charmoso à sua maneira. Fica no centro de uma cidade histórica do interior, dessas cheias de casarões coloniais e ruas de paralelepípedo. O prédio tem 3 andares, 20 e poucos quartos, escada de madeira que rende cheiro de verniz velho. Eu faço o plantão da noite. Começo às 11 da noite e só largo às 7 da manhã. A maioria dos turnos passa num marasmo danado. Um ou outro hóspede bêbado, gente pedindo toalha extra, telefone que toca errado. Só isso. Mas naquela noite do dia 18 de maio do ano passado, alguma coisa passou por aquele lugar. E eu não fui parte da história. Eu só assisti. Mas ver já foi mais do que suficiente. Tudo começou quando o homem do quarto 305 chegou. Ele apareceu por volta das 22h40, sozinho, sem reserva. Carregava uma mala preta de couro, dessas antigas, com as pontas arranhadas. Usava um terno muito bem passado, meio fora de época. O rosto pálido demais, quase cinza. Os olhos fundos, mas atentos. Quando sorriu, foi com os lábios apenas. Os dentes não apareceram. Boa noite. Gostaria de um quarto nos fundos, o mais afastado possível, disse, com uma voz baixa, quase como quem não queria acordar alguém. Respondi como sempre: claro, senhor, temos o 305 disponível. Fica no final do 3º andar, último quarto do corredor. Ele apenas assentiu com a cabeça. Entreguei a chave. Sim, chave mesmo, porque o hotel ainda é a moda antiga. Ele não levou nem 2 minutos para subir. Nada de conversa, nada de perguntas sobre café da manhã. Fiquei com aquela sensação incômoda, mas deixei para lá. Às 2h23 da madrugada, o interfone tocou. Era a moça do quarto 301, Dona Célia. Professora aposentada, cliente frequente, muito educada. Moço, desculpa te incomodar, mas tem algum problema no corredor? Como assim, Dona Célia? É que tem uma luz piscando aqui. E acho que ouvi passos. Só que são muito lentos. E parece que estão andando para trás. Fiquei calado por um segundo. Vou verificar agora. Senhora, pode deixar. Subi com a lanterna. As câmeras do 3º andar estavam fora do erro de sinal, dizia o sistema. Subi com calma. As luzes do corredor estavam fracas. Uma delas piscava. Sim, exatamente a do final, em frente ao 305. Mas não tinha ninguém lá. Chequei a porta da Dona Célia, que abriu e agradeceu. Disse que agora estava em silêncio. Mas quando olhei para o fim do corredor de novo, tive certeza que a luz parou de piscar no instante em que meus olhos bateram nela, como se ela estivesse me olhando também. Às 3h07, o sistema de registro automático indicou uma nova conexão ao Wi-Fi do hotel. Nome do dispositivo: Sala _do Espírito. Pensei ser algum hóspede excêntrico, mas a conexão vinha do quarto 305. Fui verificar discretamente. Subi de novo. O corredor, agora, estava com todas as luzes acesas. Mas o silêncio estava diferente. Era como se os sons estivessem abafados. A madeira do assoalho não rangia, nem o zumbido da lâmpada. Nada. Cheguei até a porta do 305. Encostei o ouvido. Nada. Bati uma vez. Silêncio. Ia bater de novo, mas senti algo. Como uma corrente de ar, fria, úmida, escapando por baixo da porta. E junto com ela, um cheiro. De madeira podre. De porão esquecido. Voltei para a recepção. Algo em mim já sabia que aquela noite não ia acabar bem. Mas o pior ainda estava por vir.
Às 3h44, o telefone da recepção tocou. Hotel Vitória. Boa noite. Silêncio. Alô? E então ouvi. Respiração. Longa. Ruidosa. Como se os pulmões estivessem cheios de líquido. A voz veio depois. Fraca. Masculina. Mas parecia não vir de dentro do telefone. Era como se estivesse no meu ouvido. Bem perto. Ela abriu a porta. Desliguei na hora. Olhei para o sistema de câmeras. O terceiro andar continuava fora do ar. Fui até a caixa de energia. Tudo normal. Mas o sinal? Nada. Como se tivesse sido cortado apenas ali. Foi aí que percebi algo no saguão. No sofá em frente à recepção. Um objeto. Não estava lá minutos antes. Era uma pequena cruz de madeira. Escurecida. Com as pontas queimadas. Colocada cuidadosamente sobre o estofado, apontando na direção da escada. Ninguém tinha passado por ali. Fui até a porta da frente. Trancada, como sempre. Conferi o sistema de entrada. Nenhuma movimentação, desde que o homem do 305 subiu. Olhei as imagens do térreo, da escada, do corredor. Nada. Ele não desceu. Ninguém subiu. Mas havia uma cruz no saguão. Às 4h13, a moça do 204 ligou. Voz trêmula. Moço, tem uma mulher andando no corredor. Eu vi da janelinha da porta. Ela tá indo em direção ao final. Tá pelada e molhada, como se tivesse saído de um lago. Engoli seco. Qual andar? O terceiro. Corri. Subi com a lanterna ligada. A luz estava diferente. As paredes pareciam levemente molhadas. Gotas escorriam dos batentes. E havia pegadas úmidas no chão, descalças, indo do início do corredor até a porta do 305. Mas o que me travou foi o som. Vindo lá de dentro. Não era música, nem choro. Era uma espécie de mantra. Palavras repetidas em uma língua que eu nunca ouvi. Sussurradas, graves. E ao fundo, o som de água sendo agitada. Como alguém se mexendo dentro de uma banheira funda demais. O som aumentava e diminuía. Ritmado, vivo, pensei em bater. Mas algo em mim dizia para não tocar naquela porta. Não chamar o que quer que estivesse lá dentro. E então a luz da ponta do corredor estourou. Um estalo seco. O corredor mergulhou numa penumbra azulada. Voltei para a escada. Quando desci 2 lances, ouvi a porta do 305 abrir. Não corri, mas também não olhei para trás. Cheguei à recepção em silêncio. Sentei, tremendo. Tentei me convencer de que estava imaginando, de que o cansaço me pregava peças. Mas foi aí que o elevador desceu. Com ele, o homem do 305. Saiu como entrou, mala na mão. Sem pressa, mas agora havia algo diferente. Os sapatos deixavam marcas no chão, pegadas molhadas, como se tivesse andado sobre grama encharcada. Mas lá fora não chovia fazia dias. Ele passou por mim. Sorriu. Dessa vez, com os dentes escurecidos. Muitos. E disse, obrigado pela estadia. A porta não fecha mais, sabe? Não respondi. Só assisti ele sair, atravessar a rua e desaparecer pela esquina. A ficha caiu depois. O nome dele não constava no sistema. Nenhum pagamento registrado, nenhum documento deixado, nenhum cheque informal. E a câmera da entrada, que grava tudo automaticamente, mostra a porta se abrindo sozinha e depois se fechando sozinha. Nada entre os 2 movimentos. No dia seguinte, fui até o quarto. O 305 estava vazio, totalmente seco, limpo, sem cheiro, mas o tapete tinha uma mancha, escura, redonda, como água parada, e no banheiro o espelho tinha algo escrito. 3 palavras, com marcas de dedo. Você estava lá. Não conto essa história para hóspedes, nem para os colegas, mas desde aquela madrugada, o 305 nunca mais foi alugado. A fechadura trava sem motivo, a luz queima sozinha e, de vez em quando, uma voz liga na recepção de madrugada, respirando, sussurrando, observando e esperando alguém abrir a porta de novo. Meu nome é Roberto
E o que vou contar aconteceu em 2019, durante o tempo em que trabalhei como porteiro noturno no Memorial Jardim das Lembranças, um cemitério vertical de 7 andares subterrâneos. Um prédio ao contrário. Enquanto o mundo lá fora dormia sob o céu, eu passava as madrugadas no fundo da terra, cercado por corredores frios, portas lacradas, silêncio demais. Era um trabalho solitário, mas não me incomodava. Nunca gostei muito de gente. A tranquilidade do lugar me agradava. A vigília era simples. Vigiar o portão de acesso, conferir o sistema de alarme e verificar o painel de controle das câmeras. Só isso. E, ocasionalmente, acompanhar as entregas noturnas, urnas, flores ou serviços agendados para cremações do dia seguinte. O edifício funerário era todo automatizado. O acesso aos níveis inferiores era feito por elevador interno, com uso de senha e chave especial. A maioria dos funcionários tinha acesso apenas até o nível -5. Somente os encarregados e supervisores conseguiam descer até os níveis -6 e -7, que eram áreas restritas, destinadas, diziam, a acervos históricos, túmulos de famílias nobres, arquivos antigos. Coisa de bastidores. Mas naquela noite de outubro, pela primeira vez em 4 meses, o elevador desceu até o nível -7. E eu assisti tudo pelas câmeras. Eram 2h18 da madrugada. O prédio inteiro estava em completo silêncio. Eu tomava café quentado, revendo pela terceira vez um filme em preto e branco, quando a tela principal piscou. O sistema mostrava: acesso autorizado, nível -7. Apenas 3 pessoas tinham senha para isso: o diretor do cemitério, o chefe da segurança e uma tal de Fabiana P., da administração, que eu nunca vi pessoalmente. O estranho é que o prédio estava vazio naquela noite. Nenhuma cerimônia, nenhum técnico agendado, nenhuma entrega prevista. E eu não autorizei nenhuma entrada. A câmera do elevador mostrou a porta abrindo no térreo. Nada entrou, nenhuma pessoa, nenhum movimento. A porta fechou sozinha e começou a descer. Pensei em falha no sistema. Isso já tinha acontecido antes. Elevador descer vazio, dar pane. Mas o problema não foi esse. O problema foi que, ao chegar no nível -7, as luzes do corredor acenderam sozinhas e as portas se destravaram, uma a uma. E na câmera do corredor 3B, tinha uma figura parada, sozinha, de costas, no final do corredor. Parei tudo. A respiração ficou presa. Ampliei a imagem. Não ajudou muito. A câmera era antiga, preto e branco, resolução baixa, mas dava para ver a silhueta de alguém. Imóvel, estatura média, braços ao lado do corpo, cabeça levemente inclinada para o lado, como se ouvisse algo, mas não tinha som. Tentei contato pelo interfone interno do nível -7. Nenhuma resposta. Tentei acionar o protocolo de isolamento, travar o elevador, reiniciar as luzes. Mas o sistema travou e a figura se virou. A figura se virou devagar, como se não tivesse pressa. Não deu para ver o rosto com nitidez, mas havia algo de desalinhado nela, como se os ombros estivessem tortos. E a cabeça, agora erguida, parecia grande demais em relação ao corpo. O cabelo era longo e escuro, mas embolado, como se estivesse molhado ou emaranhado com algo. Ela não caminhou, apenas se moveu. Um deslocamento que não fazia sentido. Um segundo estava a 6 metros da câmera, no outro estava bem mais perto. Pisquei. Olhei o relógio, 2h21. A imagem na câmera começou a falhar. Linhas horizontais, ruído. E, de repente, todas as telas ligadas ao nível -7 ficaram negras. O sistema tentou reiniciar sozinho. E quando voltou, a figura já não estava mais na imagem. Mas havia outra coisa. Uma nova mensagem apareceu no painel. Porta do crematório -7 aberta. Aquilo não fazia sentido. A sala de cremação dos níveis inferiores não era usada. Estava desativada, segundo o manual técnico. Só funcionavam os crematórios do -2 e do -3. A porta daquela unidade jamais deveria ser destravada. Peguei o rádio e tentei contato com a central. Nada, nem chiado. Foi então que ouvi o barulho pelo interfone da própria recepção. Um som grave,
como de metal sendo arrastado sobre pedra. Longo, doloroso de escutar. Depois, uma pausa, silêncio completo. E em seguida, o elevador começou a subir. Não apertei botão nenhum. Ele subia sozinho. Do nível -7, parando andar por andar. Lentamente, como se estivesse escolhendo. -6, -5, -4. Acompanhei tudo pelo monitor. Cada andar, uma pausa de 4 a 5 segundos. Não havia ninguém dentro, isso eu conseguia ver. A câmera da cabine mostrava apenas o vazio, iluminado por uma luz pálida. Mas havia algo errado. No canto inferior da tela, um borrão escuro apareceu. No começo, achei que fosse sujeira na lente, mas não era. O borrão parecia pulsar. A cada andar, ele crescia um pouco mais. No nível -1, a luz da cabine apagou por completo, e a porta se abriu no térreo. Não tinha ninguém ali, mas as luzes do corredor da recepção piscaram. 1, 2, 3 vezes. E então, tudo voltou ao normal. Saí da recepção e fui até o elevador. Porta aberta, cabine vazia, mas o chão estava molhado, como se alguém tivesse saído de um lago. E bem no centro da cabine, uma única marca, uma mão impressa na parede de inox. Mas não uma mão comum. Tinha os dedos longos demais, quase o dobro do normal. Voltei para a recepção. As câmeras estavam funcionando de novo, exceto as do nível -7, que mostravam estática. Até que, às 2h37, o sistema registrou um acesso. Fabiana P. A senha dela foi usada para bloquear o nível -7 completamente, como se ela tivesse visto tudo e trancado a coisa lá embaixo de novo. Mas o mais estranho é que Fabiana P. estava morta desde 2018. Vi o nome dela num relatório antigo, dias depois. Morreu de parada cardíaca dentro de um dos túmulos técnicos do próprio prédio. Corpo achado depois de 2 dias. Ninguém tocava nesse assunto. Na manhã seguinte, fingi que nada havia acontecido. Falei com o supervisor sobre as falhas no sistema. Ele anotou e não comentou, como se fosse mais fácil deixar passar do que tentar entender. Mas naquela noite, antes de ir embora, notei algo novo na parede do elevador. Bem onde a mão havia tocado, havia agora uma mancha escura, como ferrugem. Mas ao olhar de perto, vi que era uma marca de queimadura, em forma de 5 dedos. E entre os dedos havia pequenos sulcos, como se fossem olhos. Olhos que não estavam ali antes. Olhos que agora pareciam abertos. Pedi afastamento naquela semana. Disse que era por motivos pessoais. Nem precisei insistir. O supervisor me olhou como quem já sabia. Não questionou. Me desejou sorte e carimbou o pedido em menos de 2 minutos. Aquilo me incomodou. A facilidade, a naturalidade. Como se eu não fosse o primeiro, nem o último, a sair por causa do que viu. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida. Fiquei em casa, evitei pensar no assunto. Mas não dava para fugir por muito tempo. O cheiro ainda me perseguia. Aquele cheiro de umidade e coisa enterrada. Começou a surgir nos lugares mais improváveis. Na cozinha, no carro, no travesseiro. Cheiro de concreto molhado, de terra antiga e de ferrugem. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, recebi um envelope sem remetente. Papel pardo, dobrado, endereçado com letra de criança. Dentro, uma única folha. Era uma impressão de tela do sistema interno do cemitério. Reconheci na hora o painel de controle de acesso. Mas a data me gelou. 14 de outubro de 2023, 3 dias antes. Eu já não estava mais lá. No registro, uma linha única. Acesso manual autorizado. Nível -7. Identificação. Roberto Manual. Meu nome. Minha entrada. Mesmo eu estando em casa naquela noite. Corri até o quarto. Peguei meu celular e entrei em contato com um conhecido que ainda trabalha lá. O Anderson, da segurança diurna. Demorei. Insisti. Até ele me atender com a voz baixa. Fala, Roberto. O que houve? Perguntei direto. Anderson, me responde uma coisa. Alguém usou minha senha essa semana? Silêncio. Cara, eu ia te ligar. Por quê?
Teu crachá sumiu da sala dos armários, mas o sistema não acusou invasão, como se tivesse sido usado normalmente. A gente achou estranho, mas, bom, tem coisa aqui que ninguém discute. O que você quer dizer com isso? Mais silêncio. E então, ele disse, desde o dia que você saiu, o nível -7 começou a chamar o elevador sozinho. Só de madrugada, toda noite, 3 vezes por turno, sempre até o térreo. E sempre no mesmo horário, 2h18. Engoli seco. E quem desce? Ninguém. Mas a cabine volta molhada. E ontem, as câmeras captaram algo. Algo, cara, vou te mandar, mas não mostra pra ninguém. E você nunca recebeu isso, entendeu? O vídeo chegou poucos minutos depois. Gravação da câmera do corredor 3B, no nível -7. Imagem preto e branco. Granulada, corredor vazio, exceto por um vulto parado no final. A imagem treme, o vulto se mexe, avança e a câmera capta, por um segundo apenas, o rosto. Ou o que deveria ser um rosto. Era uma massa enrugada, molhada, com buracos onde olhos deveriam estar. A boca costurada, literalmente, costurada com fios finos, pretos, cruzando os lábios. E as mãos eram só ossos molhados. A figura olhava para a câmera, mas não com raiva, nem com fúria. Ela olhava como se esperasse algo, como se soubesse que alguém ainda estava assistindo. E embaixo da imagem, o sistema marcava: observador, Roberto, status, ativo. Desde então, eu sei, o que quer que esteja lá embaixo não foi embora. Só subiu uma vez, me viu, me reconheceu. E agora me observa de volta. Às vezes, acordo às 2h18 da manhã, sem alarme, sem som, só os olhos abertos e a certeza de que o elevador, mesmo longe de mim agora, continua se movendo, sempre subindo, sempre procurando, e que em algum momento ele vai parar de novo, na minha porta. Desculpa se eu falo embolado, é que até hoje só tentei contar isso uma vez e mesmo assim ninguém acreditou. Disseram que eu estava cansado demais, que foi coisa da minha cabeça, que devia trocar de turno. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei. Meu nome é Givanildo. Trabalho como porteiro no condomínio Vivendas da Paz, zona norte da cidade. Não tem nada de paz ali, para começo de conversa. O lugar é velho, cheio de problema na elétrica, esgoto sempre voltando, cachorro dos outros fazendo festa no jardim. Tem 4 blocos, A, B, C e D. Eu fico na portaria principal, do lado do estacionamento. Essa história aconteceu numa noite de segunda-feira, daquelas em que não tem um pio na rua. O tipo de noite que até os vizinhos fofoqueiros dormem cedo. Eu estava no meu posto, eram mais ou menos umas 2h30 da madrugada, quando o interfone tocou. Era o menino do 302 do bloco C. Voz trêmula, sussurrando: tio, tem alguém parado no corredor. Alguém? Que tipo de alguém? Tá escuro, eu só vi a sombra. Mas ela tá na porta da vizinha. Acho que tá tentando abrir. Peguei o rádio. Nenhum dos vigias da ronda atendeu. Pensei, só pode ser morador tentando entrar errado. Fui ver nas câmeras, mas a câmera do 3º andar do bloco estava preta, como se tivesse sido coberta. Troquei para as outras do mesmo bloco. 1ª, 2ª, 4ª, tudo escuro, sem sinal. Quase todas as câmeras do bloco C estavam fora. Só a do TEA ainda funcionava, e foi por ela que eu vi. Vi quando alguém saiu do elevador, mesmo sem ele ter sido chamado. A porta abriu devagar. A luz da cabine estava apagada, o que não acontece nunca. Sempre acende sozinha. E aquela coisa saiu andando. Não corria, não olhava para os lados. Só andava, sem fazer som. O chão de lá rende, sempre rende, mas ela não fazia som. Parecia uma mulher, cabelos longos, corpo meio torto, vestido preto, colado no corpo como se tivesse molhado. Andou até a escada, subiu. Eu só consegui olhar, só consegui. Uns minutos depois, uma senhora ligou. Dona Helena, do 403.
Tem alguém na porta aqui. Ela tá raspando as unhas na minha madeira. Eu tô trancada. Tem que vir, moço. Tem que vir. Peguei a lanterna e fui. Nem pensei. Achei que fosse invasão. Morador surtado. Qualquer coisa. Subi com tudo, tremendo. Quando cheguei no bloco C, não tinha ninguém. Nada. O corredor estava um pouco escuro. Sim, uma das lâmpadas queimadas. Mas tudo silencioso. Cheguei no 3º andar. E então vi a porta do 302. Aberta. A luz da sala estava ligada. Mas ninguém falava nada. Chamei. Alô? É da portaria. Tá tudo bem? Nada. Dei 2 passos para dentro. A TV estava ligada num canal chiado. E bem no meio da sala, um par de chinelinhos infantis. Mas não tinha criança. Não tinha ninguém. E então, ouvi uma respiração vindo do banheiro. Longa, molhada. E a porta trancada por dentro. Me aproximei e ouvi a voz do menino que tinha ligado. Tio, ela tá aqui dentro. A voz dele saiu baixa, mas clara, como se tivesse colado a boca na madeira do banheiro. Tio, ela tá aqui dentro comigo, mas eu não consigo ver ela. Só escuto ela respirando. Minha mão travou na maçaneta. Eu nem sabia se tentava abrir ou se corria. Tudo em mim gritava para sair dali. Mas eu juro, alguma coisa me fez ficar. Como se eu saísse, o menino fosse sumir. Como se aquilo que estava ali dentro fosse levar ele embora se eu não fizesse nada. Tentei manter a voz firme. Fica calmo, tá? A porta tá trancada por dentro. Você consegue abrir? Silêncio. Filho, você ainda tá aí? Mais silêncio. E aí, ela respondeu. Mas a voz não era do menino. Ele tá comigo agora. Era uma voz fina, mas errada, como se tivesse sido gravada e passada num rádio velho. E arrastada, demorada. Eu dei 2 passos para trás, puxei o rádio, tentei chamar alguém. Ninguém respondia. Fui até a sala. Peguei meu celular para chamar a polícia. Sem sinal, nada. Na tela, sem rede disponível. Voltei pro banheiro. A porta agora estava entreaberta. Aquela frestinha que só aparece quando a tranca vira sozinha. Mas não fazia sentido. O trinco não era automático. Era manual. Empurrei devagar. E vi. O banheiro estava escuro. Só com a luz do corredor entrando de lado. No chão, perto do boxe, tinha água. Muita água. Como se tivesse vazado da parede. E lá dentro, em pé, no boxe, um menino. De costas, parado. Pele muito branca, camisa encharcada. A água batia nos tornozelos dele, mas não vinha de lugar nenhum. Torneiras secas, ralo seco. Chamei. Filho, tá tudo bem? Ele virou devagar. E eu juro por tudo que é mais sagrado, aquele não era o rosto dele. Era um rosto mais velho, muito mais. Pele flácida, olhos fundos, boca aberta demais. Como se tivessem puxado o rosto de um velho e colocado num corpo de criança. Ele não piscava, só me olhava e sorria, com os dentes errados. Dentes demais. Saí correndo. Não tive coragem de entrar mais. Chamei reforço no rádio de emergência que ficava na entrada do prédio. Levei uns 5 minutos até conseguir contato com o vigilante da madrugada do bloco A, o Nilson. Expliquei o que vi. Ele foi lá. Subimos juntos, mas o apartamento 302 estava fechado, trancado com a tranca de segurança. Nenhum sinal de que eu tinha entrado antes. Chamamos o zelador. Arrombou a porta. Tudo normal. Sala limpa. TV desligada. Chinelinhos no canto, mas nada molhado. Nada estranho. O banheiro, seco. O menino, sumido. Dona Célia, a mãe dele, tinha viajado no fim de semana e deixado ele com a irmã, que morava no mesmo andar, no 306. Fomos até lá. Batemos. A tia abriu, meio sonolenta. Ué, o Eizo tá no quarto, dormindo. Ele tava mesmo, de pijama seco, deitado, respirando normal. Uás, no espelho do quarto, com a luz apagada, quando a gente passou de relance, o reflexo não era dele. Era do menino com aquele rosto deformado.
parado, olhando direto para a gente e sorrindo. A tia acendeu a luz. O reflexo sumiu. Desde aquela noite, ninguém mais fala do bloco C. As câmeras vivem falhando. Os vizinhos dizem que o elevador desce sozinho às vezes, mesmo vazio, que dá para ouvir risos de criança nos corredores às 3 da manhã. Eu pedi transferência para a portaria externa. Nunca mais entrei naquele prédio. Mas às vezes, no monitor de segurança, aparece uma notificação. Apto 302, porta aberta, 2h44. E eu sei que ninguém tá lá. E mesmo assim, alguém sempre abre. Uns dias depois daquela madrugada, me chamaram para uma conversa com o síndico. Disseram que eu andava criando boato, que os moradores estavam ficando incomodados, que uma moradora nova tinha desistido de alugar o apartamento 303 porque a filha pequena disse que a menina da água morava no corredor. Tentei me explicar. Contei o que vi. Mostrei os registros das câmeras que caíram naquela noite. Os alertas de porta abrindo. Mas ninguém quis ouvir. Só disseram que, se eu quisesse continuar no condomínio, era para fazer meu trabalho e parar de espalhar histórias. Tudo bem. Concordei. Pedi desculpas. Mas desde então, comecei a anotar tudo. Dia, hora, o que acontecia. Comecei a ver um padrão. Sempre o bloco C. Sempre entre 2h15 e 3h. Sempre algo envolvendo água. Na noite do dia 28 de outubro, eu estava cobrindo o plantão do Nilson. Voltei a ficar no monitor interno. Tudo corria normal até que, exatamente às 2h27, recebi um alerta no sistema. Movimento identificado, escada de emergência do bloco C. Liguei a câmera e lá estava ela, a mesma mulher da primeira noite. Vestido preto, colado no corpo, descalça, cabelo escorrendo como se estivesse ensopado, e nos braços alguma coisa embrulhada num pano, como um cobertor. Ela subia as escadas, degrau por degrau, mas não usava as pernas. Era como se flutuasse ou deslizasse, e o pano que carregava parecia se mexer, mas não como se fosse um objeto vivo. Parecia que algo dentro dele batia, ritmado, como um coração. Quando chegou no quarto andar, ela parou. Ficou ali, olhando pro teto. A câmera captou bem. A cabeça foi girando, até virar completamente de lado, como um pescoço quebrado. E o pano caiu, mas não bateu no chão. Sumiu no ar. Na mesma hora, o sistema acusou. Porta do 402 aberta. Fui até lá. Eu já sabia que ia sozinho, que não ia ter reforço. Peguei a chave mestra, fui com a lanterna e rezei como não rezava fazia anos. No quarto andar, o corredor estava seco, silencioso, mas o apartamento 402 estava com a porta encostada. A moradora, Dona Márcia, estava viajando. Ninguém deveria estar ali. Empurrei devagar. Luz apagada, cheiro de mofo e uma gota, uma só. Ploc. Na cozinha, a torneira estava fechada, mas a pia transbordava. Água escura, grossa, como se viesse de um lugar que não existe mais. E no chão da sala, o pano, o mesmo da câmera, desdobrado agora. Dentro dele, nada, mas o pano pulsava, como se ainda guardasse o ritmo do que tinha carregado, como se estivesse com memória. Encostei com a ponta da lanterna. Ele parou e se dissolveu. Sumiu na água. No dia seguinte, tentei mostrar as imagens para o pessoal da administração. Só que, quando abri o sistema, todos os arquivos estavam corrompidos. As câmeras do bloco se registravam apenas estática. Um zumbido alto. E por 2 segundos, entre um corte e outro, uma imagem. A mesma mulher, em pé na frente da portaria, olhando para a câmera, mas com o rosto virado para trás. Como se o corpo estivesse de frente, mas a cabeça tivesse dado uma volta completa. E nos olhos, 2 pontos brancos. Sem pupila, sem brilho, só presença. Nunca mais cobre turno noturno. Nunca mais aceitei me aproximar do bloco C. Pedi para sair do condomínio no mês seguinte. Mas antes de ir, fiz uma última ronda com o novo porteiro, um garoto chamado Douglas. Levei ele nos blocos, expliquei os protocolos. Quando passamos pelo hall do C, ele disse:
Aqui tem um cheiro estranho, né? Que tipo de cheiro? Perguntei. Cheiro de água parada. Fiquei calado. Ele riu. E parece que tem criança brincando aí em cima. Escuta? Paramos. Silêncio. E então, lá do andar de cima, ploc, 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 o som de água caindo do teto, mas não tinha nada pingando. Só o som. Eu fui embora. Mas ontem, sem querer, encontrei um vídeo no celular antigo. Gravação do sistema de segurança, feita manualmente. Tinha esquecido dela. Dura poucos segundos. Mostra o corredor do terceiro andar, vazio, até que uma porta se abre sozinha, e da porta sai um vulto escuro, pequeno, rastejando, com cabelos molhados grudando no chão. Ele para, levanta a cabeça e olha direto para a câmera. A legenda automática do sistema, gerada por erro de leitura de dados, mostra uma frase. Enzo está com ela agora. Eu nunca contei isso para a mãe dele, e acho que nem devo. Porque a mulher da água, ela não quer que a gente entenda. Ela só quer que alguém abra a porta. Registro esse relato com a intenção de preservar os fatos, na ordem em que ocorreram. Não tenho interesse em convencer ninguém do que vi. Apenas documentar. Me chamo Anderson, 41 anos, porteiro noturno em um edifício comercial, no centro de São Paulo, próximo à Avenida Ipiranga. O prédio tem 13 andares, sendo 2 subsolos. As salas são ocupadas por clínicas, escritórios de contabilidade, pequenas empresas. Nada fora do comum. Meu horário de trabalho é das 22 horas às 6 horas. Costumo ficar na recepção, em frente ao painel de câmeras, acompanhando as movimentações, quando há, conferindo acessos noturnos autorizados, geralmente entregadores, zeladores ou pessoal da limpeza. No dia 9 de abril, às 3 horas e 8 da manhã, recebi uma notificação automática no sistema. Movimento detectado. Sala 911. A sala 911 estava vazia havia meses. A empresa que ocupava o local, uma corretora de seguros, havia encerrado atividades em janeiro, deixando apenas mobiliário básico, algumas mesas, cadeiras e uma impressora. O prédio inteiro estava desocupado naquele horário, exceto por mim. Fui conferir o vídeo da câmera do 9º andar. E ali estava, a luz da sala 911 acendendo sozinha. Nenhuma presença aparente, nenhum som, apenas a luz acendendo. E, segundos depois, a porta abrindo lentamente. Sozinha. A fechadura da sala é interna. Não é ligada ao sistema central. Não poderia ter sido aberta remotamente. Apontei a câmera para dentro da sala. Nada. Um espaço vazio, mas a luz piscava. Não falhava, piscava, como se alguém ligasse e desligasse o interruptor com intervalos rítmicos. Frequência: 4 segundos acesa, 2 segundos apagada. E a cada ciclo, algo mudava dentro da sala. Na primeira piscada, as cadeiras estavam encostadas nas mesas. Na segunda, uma estava caída. Na terceira, 2 cadeiras estavam mais perto da porta. Na quarta, a impressora estava no chão. Eu revi o vídeo várias vezes. Não era erro de gravação. Não era ilusão. Os objetos mudavam de posição, mesmo que nada se mexesse entre uma imagem e outra. Parei de assistir. Liguei para o zelador de plantão, seu Marcos, que mora no prédio ao lado e costuma vir rapidamente. Pedi reforço. Enquanto esperava, continuei monitorando. A luz da sala 911 parou de piscar, mas permaneceu acesa. A câmera da porta de entrada do andar captou algo novo. Havia um vulto parado no fim do corredor. A imagem era granulada, mas dava para ver. Silhueta escura. Altura média. Imóvel. De frente para a sala 911. Seu Marco chegou 12 minutos depois. Subimos juntos até o 9º andar. Corredor vazio. Luz apagada, porta da 911 entreaberta. Deixei ele na retaguarda e me aproximei com a lanterna. Anunciei minha presença, como manda o protocolo. Segurança noturna. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Empurrei a porta. O cheiro era estranho. Um misto de madeira queimada com papel molhado. A sala estava do mesmo jeito das imagens. Uma cadeira no chão, impressora tombada.
Mas o detalhe que não apareceu nas câmeras estava ali, no chão, bem no centro da sala. Um círculo desenhado com marca de sapato, como se alguém tivesse andado repetidamente em volta de um ponto, até formar uma linha perfeita, escura, de tanto pisar no mesmo lugar. E no meio do círculo, nada, só carpete limpo. Mas o silêncio ali dentro pesava, e o ar parecia estar de volta, como se estivesse recolhido, esperando. Seu Marcos viu, não disse nada, só cruzou o peito e sussurrou com licença. Voltamos para a recepção. Ficamos lá até amanhecer. Na manhã seguinte, o sistema travou. Todas as imagens da noite anterior sumiram. E, no histórico do sistema, a sala 911 constava como inativa. Mas eu sei que ela não estava. No turno seguinte, a terça-feira parecia normal. O zelador voltou a me encontrar às 21h45, antes de eu assumir, e não quis comentar o que vimos na noite anterior. Só disse: Anderson, não volta lá. Fecha por dentro. Se ouvir barulho, não abre, mesmo se chamarem pelo seu nome. Achei exagero. Ele é católico daqueles fervorosos e leva tudo pro lado espiritual. Eu tentei racionalizar. Câmera com interferência, luz com problema no reator, impressora tombada por vibração. Mas o círculo de pegadas, isso não dava para explicar. Nem a porta aberta, nem o vulto. Pensei em relatar no sistema oficial do prédio, mas o histórico já estava apagado. O software da empresa de segurança mostrava o registro como se a sala 911 estivesse desativada desde o início do mês. Fui atrás da administradora. Liguei discretamente para a funcionária responsável pelo 9º andar. A sala 911 está fechada, sem ocupação. Mas agora que você perguntou, tivemos um pedido estranho na semana passada. Que tipo? Um homem ligou, querendo alugar só por uma noite. Disse que precisava finalizar um processo. Não quis dar nome, nem empresa, e pediu especificamente a 911. A gente recusou, mas foi no dia 2 de abril. Curioso você falar disso agora. E foi aí que percebi, exatamente uma semana antes do ocorrido. Na noite seguinte, tudo ficou calmo até por volta das 3h16. Eu estava no monitor, já mais tenso do que de costume, quando percebi a câmera do 9º andar congelar por 2 segundos. Quando voltou, a luz da sala 911 estava acesa de novo. Só que, dessa vez, a porta estava trancada. Fui até o andar por conta própria, tentando manter o protocolo. O corredor estava quieto, luz estável, nenhum barulho. Mas quando cheguei à porta da 911, percebi duas coisas. Primeiro, o cheiro. Aquele mesmo cheiro da noite anterior. Papel molhado, madeira queimada, mais forte agora. Segundo, o som. Um som muito baixo, vindo lá de dentro, como se alguém passasse a unha levemente por dentro de uma parede de concreto, e fazia pausas, como se estivesse escrevendo. Encostei o ouvido na porta. Foi aí que ouvi algo que me arrepiou até a alma. Alguém lá dentro sussurrou meu nome. Anderson. Era minha voz, mas não fui eu que falei. Dei 2 passos para trás. A chave da sala 911 não estava na portaria. Verifiquei o painel. A última retirada registrada era de janeiro. Desde então, ninguém tocava nela, mas a porta estava claramente trancada por dentro. Voltei para a recepção. Tentei puxar o histórico do sistema, encontrar a origem da falha, mas a pasta da sala 911 tinha sumido do diretório. O nome da sala sequer aparecia mais no mapa de andares. Era como se nunca tivesse existido. Mas quando olhei o sistema de presença, vi algo novo. Um novo dispositivo conectado ao Wi-Fi interno. Nome: usuário _911. Ativo desde as 3h09. No IP, a localização batia com a coordenada exata da sala. Tentei desconectar o aparelho. Não funcionou. Tentei bloquear. Sem sucesso. Mas o sistema me permitiu ver o nome do dispositivo registrado. Nome do usuário: Anderson R. Meu nome completo. Mesmo com eu nunca ter conectado nenhum aparelho naquele andar. Na madrugada seguinte, a coisa se intensificou.
Na madrugada de 11 de abril, voltei ao plantão já sabendo que algo aconteceria. O padrão estava claro. Sempre entre 3 horas e 3 horas e 20. Sempre no 9º andar. Sempre com a sala 911, sendo o centro do que quer que estivesse acontecendo ali. Fiquei de olhos fixos nas câmeras desde o início do turno. Tudo parecia normal até 3 horas e 11, quando novamente a tela da câmera 9 se congelou. O relógio do sistema travou por 3 segundos. Quando retomou, a luz do corredor do 9º andar piscava. Só a luz do corredor. O resto do prédio seguia normal. A câmera mostrava a porta da 911 entreaberta de novo. Peguei a lanterna. Subi sem chamar o zelador. Algo em mim dizia que, dessa vez, eu precisava ver com os meus próprios olhos, sem testemunha. Cheguei no andar. Silêncio absoluto. As luzes agora estavam estáveis, mas o cheiro voltou. Aquele odor de algo fermentado, abafado e queimado ao mesmo tempo. E, dessa vez, algo novo. Calor. O corredor estava mais quente do que o normal, como se alguém tivesse deixado um aquecedor ligado ali por horas. Me aproximei da porta da 911, ainda entreaberta, mas não escutei nenhum som vindo de dentro. Toquei a madeira com os nós dos dedos. Tem alguém aí? Nada. Empurrei a porta. Ela cedeu com um rangido seco. Dessa vez, a disposição da sala estava completamente diferente. A mesa da recepção havia sido empurrada contra a parede, cadeiras empilhadas no canto. Mas o mais estranho estava no centro do carpete. Uma cadeira única, posicionada de frente para a parede. Em cima dela, um espelho, não pendurado, mas apoiado na cadeira, de frente para quem se sentasse. E atrás do espelho, uma única lâmpada pendurada por um fio exposto. A lâmpada acesa, mas fraca, tremendo. Me aproximei lentamente. Vi que o espelho estava embaçado. Quando cheguei perto, senti o ar mudar. O calor deu lugar a um frio repentino, tão rápido que embaciou meus óculos. Limpando o vidro do espelho com a manga da camisa, vi meu reflexo. Mas não era eu. Era alguém com meu uniforme, meu crachá, meu rosto. Mas meus olhos estavam apagados, negros, sem brilho, e a boca se movia sozinha, sussurrando algo. Aproximei mais e ouvi: "Não sai da sala agora, Anderson. Se você sair, ela entra." Recuei. Olhei para trás, esperando ver alguém. Mas não havia ninguém. Só silêncio. Só aquela luz fraca tremendo em cima da cadeira. Quando voltei a olhar para o espelho, ele estava quebrado, fragmentado, como se tivesse rachado por dentro. E nos cacos não havia reflexo algum. Corri para fora. Desci direto para a portaria. Tentei chamar reforço. Liguei para o celular do síndico, coisa que nunca tinha feito. Ele atendeu na 3ª tentativa. "Anderson, que horas são?" 3h23. "Preciso que o senhor venha aqui agora. É sobre a sala 911. Silêncio do outro lado. "Sala 911 não existe mais, Anderson." "Como assim?" "Foi desativada em 2009, depois do incidente." "Que incidente?" Mais silêncio. Mais longo dessa vez. "Eu achava que você aguentaria. Achei que era forte. Você vai precisar sair daí, mas só depois das 6. Até lá, não entra mais naquele andar." "O que houve lá?" Ele respirou fundo. Respondeu devagar. "Um homem se trancou naquela sala durante uma madrugada. Era corretor. Estava com problemas com a família, com a empresa, com a cabeça. Trouxe um espelho. Acendeu uma lâmpada, ficou olhando para ele mesmo por horas. No outro dia, o corpo foi encontrado, sentado, olhos arrancados, mas não havia sinal de agressão externa. Nada. Suicídio? Não. O laudo diz que ele morreu de exaustão, mas ninguém explicou por que ele escreveu o próprio nome no chão mais de 300 vezes, ou porque o espelho estava intacto e vazio. Vazio, sem reflexo, nem do ambiente. Eu não sou um homem de muita fé, mas naquela noite eu rezei, porque eu vi meu reflexo dizer meu nome antes de eu falar. E ainda ouço ele dizendo que se eu sair, ela entra. Passei o resto daquela madrugada sem levantar da cadeira da portaria.
Não consegui sair nem para ir ao banheiro. O som do interfone tocou 2 vezes, ambas vindo do 9º andar, mesmo sem ninguém lá. Eu não atendi, só olhei fixo para o monitor. Na segunda vez que tocou, às 4h06, a câmera do 9º andar voltou a funcionar por 3 segundos. Foi o suficiente para ver a porta da 911 escancarada. No chão, no mesmo lugar onde antes estava o espelho, agora havia papéis espalhados, como se tivessem sido atirados ao vento. Tentei aproximar a imagem. Antes que eu conseguisse, a tela escureceu de novo e apareceu uma palavra no centro, em branco, como um erro de sistema. Ocupado. A palavra sumiu e o sistema reiniciou sozinho. Quando o turno acabou, eu não fui direto para casa. Esperei o zelador chegar. Contei o que aconteceu. Ele não se assustou. Pelo contrário, parece que ele já sabia. Eles te deram um recado. Então, disse ele, como quem comenta sobre uma multa de trânsito. Quem? Os de lá. Não sei quem são, mas sei que, desde 2009, ninguém entra naquela sala e sai igual. Naquela manhã, liguei para a empresa de segurança terceirizada. Pedi afastamento médico, disse que estava com crise de ansiedade. Funcionou. Me deram 7 dias. Durante esses dias em casa, tentei esquecer, mas comecei a notar padrões. Coisas pequenas. Meu telefone tocava às 3h11 da manhã e desligava sozinho. Sempre nesse horário. Sempre o mesmo número, privado. Recebi e-mails em branco, todos com o mesmo título. Sala 911, sua senha está ativa. Mas eu nunca cadastrei senha nenhuma. Na terceira madrugada em casa, ouvi batidas na porta do meu apartamento. 3 batidas longas, como as que a gente faz quando quer falar com alguém sem pressa. Olhei pelo olho mágico. Nada. Esperei alguns minutos. Quando criei coragem de abrir, no chão, um envelope. Dentro, uma única chave, com um adesivo branco colado nela. Escrito à mão, com caneta vermelha. 9º andar. Voltei ao trabalho no sábado seguinte. Pedi para ser transferido para o turno diurno. Não aceitaram. Falta de equipe, disseram. Fiquei. Na primeira noite de volta, tentei manter a mente limpa. Concentrei nas câmeras, conferi andares, revisei acessos. Às 3h13, recebi uma nova notificação no sistema. Movimento detectado, sala 911. A câmera voltou por um instante. Dessa vez, eu não vi a sala. Eu vi a mim mesmo, sentado na portaria. Só que, no reflexo do vidro da porta de entrada, havia alguém em pé atrás de mim. Negro como sombra, alto, com braços compridos demais, e a cabeça encostada no teto. A imagem sumiu antes que eu conseguisse virar. Quando olhei para trás, nada. Mas no vidro da porta ficou por alguns segundos a marca de uma mão aberta, como se tivesse sido pressionada por dentro, impressa de dentro do reflexo. A essa altura, eu já não sabia mais se estava acordado. Meus relatórios começaram a ser rejeitados. O sistema não aceitava meus registros da sala 911. A palavra 911 era bloqueada pelo programa. Tentei escrever de outras formas. 911, andar 9, sala 11. Nada. As mensagens eram deletadas automaticamente. Comecei a anotar em papel. Escrevi tudo, cronologicamente, com datas, horários, detalhes. No final, fechei o caderno e guardei na minha mochila. No dia seguinte, ele não estava mais lá. Procurei em casa, na portaria, no vestiário. Nada. Mas encontrei um bilhete dentro da gaveta da minha mesa que dizia: "Você não precisa anotar o que ela nunca vai deixar esquecer." A letra era idêntica à minha, mas eu não escrevi aquilo. Naquela noite, o elevador subiu sozinho até o 9º andar. Às 3h09, as luzes de todos os andares falharam, exceto as do 9º. O prédio inteiro parecia suspenso no tempo. E a sala 911 estava aberta e me esperando. A última vez que subi até o 9º andar foi no dia 14 de abril. Não levei rádio, nem lanterna, nem a chave. Levei só o que estava no meu bolso, um terço antigo que minha mãe me deu quando eu era criança, já quase sem cor. Ela dizia que era só por precaução.
Nunca acreditei em nada disso. Até aquela noite. O elevador estava com as luzes apagadas, mas subiu normalmente. Silencioso. Parecia que flutuava. Quando as portas se abriram no 9º andar, as lâmpadas do corredor já estavam acesas. Mas havia algo diferente com a claridade. Era densa, como neblina. Como se a luz não iluminasse, só revelasse o que quisesse. A porta da 911 estava completamente aberta. Pela primeira vez, entrei sem medo, sem pergunta, sem anúncio. Lá dentro, o layout da sala tinha mudado novamente. Nada do que havia antes estava lá. Nenhuma mesa, nenhuma cadeira. Só um espelho no chão, virado para cima. Um círculo de luz cercando ele, como se a única lâmpada do teto estivesse posicionada exatamente para iluminar aquele ponto. E em cima do espelho, o caderno onde eu havia escrito tudo. Abri. As páginas estavam preenchidas até o fim. Com minha letra, com os fatos que aconteceram, com frases que eu nunca escrevi, mas lembrava, como se alguém estivesse ditando para mim, toda vez que eu dormia. Folheei mais rápido. Na última página, havia uma anotação. Último turno, 3h19. Olhei o relógio do pulso. 3h18. Ouvi um barulho atrás de mim, como se alguém respirasse bem de perto. Firme, funda. Olhei o espelho. Meu reflexo estava lá, mas ele não me imitava. Estava parado, com a cabeça baixada, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Falei. O que você quer? O reflexo ergueu a cabeça e sorriu, mas não com minha boca. Era como se o rosto inteiro tivesse se esticado. Os olhos começaram a escorrer, como tinta, e o espelho trincou bem no centro, formando um traço preto que parecia uma linha de costura. Tentei sair, mas a porta da sala já estava fechada, e o espelho começou a emitir um som, fraco, como uma gravação em fita cassete, rodando devagar. Anderson, você nunca saiu daqui. A frase repetia, de novo e de novo, até que tudo ficou escuro. Acordei na recepção às 5h46, sem lembrança de como desci, sem arranhão, sem suor, nada, mas havia um envelope na minha mão. Dentro, a chave da 911, agora com um novo adesivo, uso permitido, titular fixo, e um crachá novo, emitido no sistema interno, com minha foto e o seguinte cargo: zelador do 9º andar, ativo. Tentei sair do emprego. Não aceitaram. Disseram que minha função era essencial. Me realocaram permanentemente no 9º andar, em função técnica de monitoramento. Recebo mais. Assino o ponto sozinho. Ninguém mais entra na sala 911. Mas toda noite, às 3h09, a porta se abre. E eu entro, não porque quero, mas porque ela precisa que eu esteja lá. E o espelho, agora ele mostra tudo, mas nunca mostra a mim, porque desde aquela madrugada eu sou só o reflexo.